Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai estudar permutação de elementos repetidos, ok? Permutação com repetição. Então, vamos à aula. Vamos falar então sobre permutação com repetição. A gente já viu essa aula sobre permutação, não essa aula, né? A gente já viu sobre permutação, que é justamente a gente contar, né, a quantidade de maneiras que a gente pode mudar a ordem de algo, né? E aqui a gente vai trabalhar com a permutação com repetição, já que na primeira parte que a gente viu permutação, a gente não trabalhou com situações em que envolvia elementos repetidos. Então aqui a gente vai trabalhar com permutação com repetição. A permutação de n elementos, dos quais alfa é um tipo, beta é outro e gama é outro, em que a soma de todos esses elementos, né, dá justamente a quantidade n, é dada por permutação de n elementos dados alfa, beta e alfa, quantidades repetidas da situação, certo? Então a gente vai fazer isso aqui, a divisão entre o fatorial de n pelo produto dos fatoriais das quantidades dos elementos repetidos. Sempre faremos dessa forma, ok? Então vamos ver algumas aplicações de modo que a gente entenda o conceito aí quando se tratar de situações com elementos repetidos. Exemplo 1, quantos são os anagramas da palavra arara? Então perceba que a palavra arara tem 3 As e 2 Rs, né? Então, neste caso, a gente vai fazer permutação de a palavra arara completa, né, tem 5 elementos, onde 3 As repetem, né? Então 3 e 2R se repete, 2. Logo, a gente vai estar trabalhando com isso aqui, né? 5 fatorial, e a gente vai dividir por 3 fatorial, que é a quantidade de A's que repete, e 2 fatorial, que é a quantidade de R's que repete. Logo, desenvolvendo, a gente vai ficar com 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, embaixo 3 fatorial, 2 vezes 1. A gente vai conseguir ali, então, simplificar o 3 fatorial com 3 fatorial. E a gente vai ficar com 20, né? 5 vezes 4, 20. Dividido para 2, e isso dá 10. Então, a gente vai conseguir formar aí 10 anagramas, mudando aí a ordem dessas letras da palavra arara. Ok? Então, permutação a gente vai sempre fazer assim. Para entender melhor, esse exemplo 2, quantos anagramas da palavra camarada começam pela letra C? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fixar, né, o C. Quando a gente fixar a letra C, já que começa com C, a gente só vai conseguir permutar as outras letras, né? As outras letras são no total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui a gente vai estar trabalhando com a permutação de 7 elementos, né? Onde eu tenho 4 As se repetindo, então 4. E eu não tenho, né, mais nenhuma letra que se repete fora o A. Então, eu poderia colocar 1 e 1, né, que é um M, um R e um D. Mas não precisamos usar o 1 aqui, porque a gente sabe que 1 fatorial é 1. Então, aqui eu também posso escrever de uma forma mais simples, né, escrevendo apenas, indicando aqui os 7 elementos, e a única repetição que é do A, que são 4 As, né? Então, eu posso fazer assim. Logo, isso aqui será igual a 7 fatorial dividido por 4 fatorial. Resolvendo isso, eu vou ficar com 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial dividido por 4 fatorial. Aí logo a gente vai conseguir simplificar os nossos 4 fatoriais e obtemos aí a resposta sendo 210, né? 7 vezes 6
vezes 5, que vai nos dar 210. Exemplo 3. Uma urna contém, eu coloquei contém, faltou o N aqui. Uma urna contém 8 bolas, 5 azuis e 3 cinzas. De quantas maneiras é possível retirar uma a uma as 8 bolas dessa urna? Então veja que eu tenho 5 bolas iguais, 5 bolas azuis e também tenho outras 3 bolas iguais, que são 3 bolas cinza das 8. Então da mesma maneira eu faço permutação de 8 elementos com 5 elementos repetidos e 3 elementos repetidos também. Logo, resolvendo, eu vou ter aqui então 8 fatorial dividido para 5 fatorial, 3 fatorial. Resolvendo, ficamos com 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. O 5 a gente permanece, o 3 a gente pode expandir. Simplificando ali 5 fatorial com 5 fatorial. E simplificando também o 6 com o 6 de baixo, que é 3 vezes 2, a gente obtém a resposta que é 56. Eu vou conseguir tirar de 56 maneiras diferentes essas bolas da urna, ok? Então tá aí a nossa aula de permutação com repetição, É simples, não há nada de complicado, basta apenas a gente utilizar o conceito, a fórmula, e resolver as situações aí que aparecem elementos repetidos. Então, esta é a aula, espero que vocês consigam resolver exercícios e até mais.